Feliz é aquela que acreditou. A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Ele olhou minha pequenez, fez-me bendita entre as nações, realizou em mim maravilhas. O poderoso, 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 poderoso. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Hoje mais uma vez nós estamos juntos para rezarmos a nossa comunhão espiritual. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos a visitação de Nossa Senhora, o dia que Maria visita Isabel. E é por isso que o Evangelho vai nos dizer assim: naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz é aquela que acreditou. E assim, feliz é aquele. Feliz somos cada um de nós quando acreditamos. É isso que a visitação de Nossa Senhora nos ensina no dia de hoje. E eu sempre gosto de lembrar, irmãos, que a gente precisa entender o tempo da liturgia. Nós, cristãos católicos, acreditamos que a liturgia, ela não apenas faz memória, ela traz para o presente, ela atualiza, ela revive e não apenas relembra aquilo que estamos celebrando. Então, é importante lembrar também que isso nos dá aquilo que nós chamamos de momentos oportunos, né? Dias oportunos, para que a graça de Deus aconteça.
Domingo celebramos Pentecostes, é o tempo oportuno de clamar o Espírito Santo, de receber o novo do Espírito. Celebramos há um tempo atrás a Quaresma, é o tempo oportuno para a conversão, é a hora certa, é o melhor momento para se fazer isso. Assim como tem a melhor hora para comer, a melhor hora para dormir, a melhor hora para trabalhar, a melhor hora para fazer determinadas coisas, quando a liturgia nos propõe algo, ela está nos dizendo, olha, a melhor hora para fazer isso é essa. E se hoje a Santa Mãe Igreja nos dá a visitação de Nossa Senhora, é como se ela estivesse dizendo, olha, a melhor hora para pedir para que Maria visite a sua casa é agora. Nós precisamos entender que este tempo de Deus, tempo da graça, esse Kairos, nos presenteia hoje com a oportunidade de pedir a Deus que inspire, se assim a gente pode dizer, que Maria Santíssima, da mesma forma que apressadamente foi à casa de Isabel, que ela venha apressadamente para a nossa casa, para as nossas causas. Que diz a palavra que assim que ela chegou, se encheu de alegria o lugar onde ela estava, se encheu do Espírito Santo o lugar onde ela estava, se encheu de louvor a casa onde ela estava. E é isso que nós queremos, que Maria, ao visitar o nosso casamento, ao visitar os nossos filhos, ao visitar as nossas famílias, o nosso trabalho, ao visitar a nossa saúde, esses lugares e situações se encham de alegria, do Espírito Santo e do louvor a Deus. E eu queria, de modo especial, essa reflexão no nosso Evangelho de hoje, chamar a atenção para a postura de Maria e a postura de Isabel. A postura de quem sai em missão e a postura de quem recebe a graça de Deus, de quem recebe o missionário. Com relação à postura de Maria, a gente não tem como partilhar de cada um desses pontos aqui hoje, então eu vou apenas citar, mas como vai dizer um dos salmos da palavra de Deus, completai, Senhor, a obra por vós começada. Que aquilo que a gente vai semear aqui hoje seja completado ao longo do dia com a sua meditação, com a sua reflexão, na minha e na sua vida. Primeira coisa que mostra, Maria sai apressadamente. O missionário faz as coisas na hora que Deus quer fazer, não fica deixando para depois, ainda que seja difícil, porque o Evangelho destaca que Maria foi para uma região montanhosa. Gente, subir uma montanha não é fácil. Minha irmã faz trilha, ela é trilheira, nem sei se é esse o termo, mas minha irmã faz muita trilha, até fora do Brasil. E de vez em quando ela me falava assim a distância das trilhas, eu falava, nossa, mas eu faço isso daqui andando na praia de Mambucaba. Mas, porque demorou para eu entender que você andar 3 km, 3,5 km, que é a orla que tem aqui essa praia, o tamanho dessa orla aqui, não é a mesma coisa que você andar 3,5 km na montanha. É muito diferente, muito diferente. E Maria foi, sem se preocupar com a dificuldade, sem ficar impondo limitações. Depois disso, nós vemos que assim que Maria chega, ela diz Shalom, a paz esteja contigo, que é a saudação que o judeu faz. E o Shalom de Maria fez tudo aquilo que a gente acabou de partilhar aqui com Isabel. Porque o missionário é o missionário da paz. É aquele que leva a paz do Senhor. Nós precisamos lembrar, gente, que quem divide é o diabo. A palavra diabo significa isso, divisor. O missionário leva a paz. Se alguém divide, não somos nós. É aquele que rompe com a proposta de amor e unidade que o Evangelho propõe e que nós pregamos. E depois, ao escutar a reação de Isabel, Maria continua dizendo, a minha alma engrandece o Senhor. O missionário é aquele que engrandece o seu Deus, é aquele que eleva o seu Deus, e não que se eleva por causa de Deus. Por isso que Maria, inclusive, vai falar da humildade. E olhando Magnífica, quem estudou um pouquinho sabe que o Magnífica, cantado por Maria, rezado por Maria, é uma junção de diversos trechos da palavra de Deus. E aqui podemos dizer que Maria conhecia a história da salvação, que Maria conhecia as Sagradas Escrituras. O missionário, ele busca conhecer a nossa história, a história de Deus, a história da igreja, a história da palavra, da Bíblia. E por fim, como eu disse, a gente não pode
se aprofundar em cada um desses pontos hoje. Maria permanece até o fim. Segunda-feira nós falávamos de Maria aos pés da cruz. Até o fim ela permaneceu em pé diante da cruz. E hoje nós vemos que Maria chega a Isabel e no finalzinho do evangelho fala, e ela permaneceu com Isabel, na casa de Isabel, 3 meses. E 3 meses era justamente o tempo que faltava para João Batista nascer. Maria ficou até o fim daquela gestação, até nascer o que precisava nascer. O missionário não pode deixar a obra pela metade. O missionário, ele não pode sair antes de nascer aquilo que Deus prometeu. Por isso que a gente vê Isabel chamando Maria de bendita, porque você acreditou e há de se cumprir aquilo que o Senhor lhe prometeu. Por isso o missionário não larga a obra pela metade. Só que nós não somos só missionários, nós somos também discípulos. E como discípulos a gente precisa receber a graça de Deus, receber aqueles que o Senhor envia para falar de Deus para nós. E aí a gente precisa olhar para a postura de Isabel. E olhando a postura de Isabel, eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, o elogio. Assim que Maria chega, Isabel elogia. De onde me vem a honra de receber em minha casa a mãe do meu Salvador. Isabel se alegra com a presença de Maria. Quantas vezes os missionários, as pessoas chegam para anunciar a palavra de Deus para nós e nós somos envoltos de inveja, nós somos envoltos de comparações e julgamentos, porque eu não gosto desse jeito de pregar, desse jeito de falar, disso e daquilo, e somos incapazes de reconhecer a imagem e semelhança de Deus naquele irmão. Somos incapazes de incentivá-lo, de motivá-lo. A gente só quer dar crítica construtiva. Elogia. Reconhece a graça de Deus. O pecado contra o Espírito Santo na Bíblia ele aparece no contexto em que atribuem ao demônio, ao homem, aquilo que é a obra de Deus. Eu preciso reconhecer a presença de Deus. Depois, a humildade. Isabel fala isso, de onde me vem a honra de receber a mãe do meu Salvador? Isabel foi humilde diante da grandeza daquele momento. E nós precisamos ter humildade para aceitar e reconhecer a graça de Deus na nossa vida. E por fim, escutar. Porque diz a palavra de Deus que quando Isabel escutou a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. Ontem nós rezávamos e o Senhor colocava isso no meu coração. As pessoas pedem que eu fale, mas elas não silenciam. Não silenciam os barulhos que estão ao seu redor, não silenciam o seu interior, porque é um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa querendo, um monte de preocupação, e por isso nós não escutamos o Senhor. Não escutamos esse shalom que enche a nossa alma e o nosso espírito. Por isso, Senhor, que nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, pedindo perdão pelas vezes que não fomos bons missionários, pelas vezes que ficamos colocando limitações para vos servir e servir aos teus, pelas vezes que nos demoramos em cumprir com tua vontade, pelas vezes que em vez de levar a paz, nós levamos a discórdia e a divisão. Perdão pelas vezes que nos engrandecemos, Senhor, pelas vezes em que preferimos conhecer outras coisas do que conhecer a tua história, a palavra de Deus e a igreja. Perdoa-nos, Senhor, pelas obras que deixamos pela metade, que não ficamos e permanecemos até o fim. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não reconhecemos a Tua presença, a Tua ação nos nossos irmãos que anunciam a palavra de Deus para nós e para os outros. Perdoa-nos pela nossa falta de humildade, pela nossa falta de escuta. Na certeza de que o Senhor está e é a Eucaristia, nós pedimos, Senhor, vem em comunhão espiritual neste momento a nossa alma, pois vos queremos receber. Nós queremos também receber-vos espiritualmente, assim como como Isabel recebeu. Isabel não comungou, mas diante daquela que foi a primeira que comungou, a Virgem Maria, Isabel colheu os frutos dessa presença espiritual de Jesus no seu espírito. Que nós também experimentemos essa graça, Senhor. E de modo especial, Senhor, nós pedimos que essa graça, ela se derrame
na vida da Ana Paula, uma amiga e irmã nossa, que depois de tanto tempo, nós aqui rezando também, conseguiu a graça do emprego. Que essa graça se derrame, Senhor, por toda a missão enchei-vos, com seus diversos trabalhos e propostas e missões que o Senhor lhes concedeu. Nós pedimos, Senhor nosso Deus, que essa graça se derrame sobre a nossa irmã Cristiane, que ontem teve uma pequena infelicidade na sua vida, no seu trajeto. Que a sua graça se derrame, Senhor, sobre o Nilson, a Cida, e aquilo que o Senhor sabe que lhes aperta o coração. Visita, Senhor, levado por tua mãe, como fostes à casa de Isabel, esses lugares. Nós pedimos, Senhor, pelo Colégio Ame Mais e por todos os frutos, crescimento e expansão que nós pedimos que esse colégio tenha. Que todas essas realidades sejam alcançadas por Jesus através de Maria. Visita, mãezinha, esses lugares e nos visita nesse momento de comunhão espiritual, para que permaneça em nós essas graças que estamos aqui suplicando, que estamos aqui pedindo. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem aquele cujo nome é santo. É santo, é santo, é santo, é santo. Agiu com poder, com o seu braço forte, orgulhosos dispersou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada, lembrou-se do amor a Israel, o seu servo, conforme prometeu outrora aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para todo sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Meu Salvador poderoso, cujo nome é santo para sempre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Maria Santíssima visite a sua casa, a sua vida e sua história hoje e sempre. Amém. Obrigado pela sua presença, meu irmão, minha irmã. Compartilha, curta esse nosso vídeo para que essa graça chegue a outros também. Nos encontramos amanhã em mais uma comunhão espiritual.